paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando o livro de Gênesis, cujo propósito principal é a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Hoje a nossa lição é a lição número 4, que tem por título A Alienação Humana a partir da queda, do momento que o pecado entrou no mundo. Para nós estudarmos, nós vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que nos ilumine e nós aprendamos mais e mais da palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai eterno, nós te agradecemos por esta rica oportunidade em meditar na Tua palavra. Eu peço que abençoe a cada ouvinte e participante desta escola e essa ministração, Pai, possa ter a inspiração e a presença do Espírito Santo em todos os sentidos. Nós te damos graças, nós te louvamos em nome de Jesus. Então, queridos, hoje lição número 4. Com muita alegria nós vamos estudar hoje sobre a alienação do ser humano a partir da queda. Como mudou o ser humano a partir do momento que o pecado entrou no mundo. Como mudou o relacionamento com Deus, o relacionamento familiar, o relacionamento social. Isso é o que nós vamos estar comentando nessa lição no nome de Jesus. Então, o que é uma alienação? É o título da nossa aula de hoje. Alienação, do latim, significa alienare, afastar, alienos, que pertence a um outro, alios, outro. Portanto, alienar é tornar-se alheio, transferir para o outro o que é seu. À medida que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou-se muito alheio em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à família, em relação a uma série de coisas. O ser humano continuou a trabalhar, a batalhar e a viver, mas alheio a muitas coisas, principalmente no reino espiritual, psicológico, no reino sentimental, e hoje nós vamos estar falando sobre este assunto. Então, o texto áureo escolhido para esse dia de hoje foi Gênesis capítulo 3, versículo 10, que diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus visitava o primeiro casal no jardim do Éden todas as tardes, todos os dias. Mas no dia em que o pecado passou a habitar ali no meio deles, ao ouvir a voz de Deus, eles já não tinham mais aquela liberdade de receber o Senhor. Ouviu a voz do Senhor e temeu, teve medo. Esse sentido de temer aqui é no sentido de ter medo. E no sentido de ter medo, levou então a esconder-se. E Deus vai procurar o ser humano, mesmo com a queda humana, Deus vai providenciar um jeito de relacionar com o ser humano. Ele mesmo toma esta providência. Então, esse versículo em outra versão diz assim: Ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Antes ele não tinha essa dificuldade nenhuma, mas no momento que ele pecou, quando ele ouviu a voz de Deus, ele sentia medo. Eu gostaria de deixar bem claro que temer a Deus é respeitar a Deus, obedecer a palavra de Deus. Tem medo de Deus a pessoa que não obedece, a pessoa que peca, que a distancia de Deus, a esta pessoa sente medo. Mas quem teme a Deus está sempre buscando e aproximando de Deus. Então, com a queda, Adão e Eva perderam a imortalidade e passaram a envelhecer. Deus colocou o ser humano para viver eternamente, e assim eram os propósitos de Deus. Mas com a entrada do pecado, o ser humano passou a envelhecer, a morte física entrou no mundo, a morte espiritual também, e tudo isso precisou de uma ação maravilhosa de Deus, enviar Jesus Cristo ao mundo para
resgatar o ser humano caído para voltar a ter comunhão com Deus. Tanto é que o lugar onde Deus colocou o ser humano é chamado de paraíso, e o lugar para onde Deus tem preparado para nós também é o paraíso, e Deus, através do seu Filho Jesus, resgata o ser humano. A verdade aplicada para esse dia é: o pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todos os relacionamentos. Então, em todos os sentidos: relacionamento com Deus, relacionamento conjugal, relacionamento social, com o próximo, tudo isso foi prejudicado com a entrada do pecado. Mas Deus tem sempre uma solução. Através de Jesus Cristo, nós podemos nos reconciliar com Deus. Então, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Mas a Bíblia nos diz também que um dom gratuito de Deus é a salvação. Aquele que é justificado vive pela fé. O nosso texto de referência para essa escola foi escolhido Gênesis 3, que diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, como sempre Deus fazia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e que eu comi. Quando Deus perguntou para Adão: onde estás? Logicamente que pela onisciência, Deus já sabia onde Adão estava escondido, mas Deus queria que Adão refletisse: o que você foi fazer, Adão? E aí começa o momento que a culpa entrou no mundo, apareceu uma palavra chamada desculpa. Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa na serpente. Adão ouviu a voz da Eva, Eva ouviu a voz da serpente, e ninguém ouviu a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus afasta do pecado e aproxima-se de Deus. E assim, o relacionamento tanto com Deus como conjugal e fraterno foi prejudicado com o pecado. É isso que estamos estudando, a como recuperar tudo isso através de Jesus Cristo. Então, esconder é perder a proteção de Deus. Uma vez que escondeu, já está perdendo a proteção de Deus, está distanciando de Deus. E Deus quer que nós estejamos próximo dele. O homem que se esconde de Deus é vulnerável. Ele fica sujeito a cair, à queda, à morte, uma série de problemas. Esconder de Deus é ficar vulnerável. Portanto, a presença de Deus nos ensina a viver sem medo e nos dá poder para conquistar vitórias e ter direito às suas promessas para as nossas vidas. Então, quando estamos na presença de Deus, nós conseguimos força, autoridade para viver em comunhão com Deus, alcançamos vitória e descansamos nas nossas vidas nas promessas de Deus. Esta escola dominical tem como introdução assim: na lição anterior estudamos sobre o maravilhoso relacionamento de Deus com o homem antes da queda. Como era maravilhoso o relacionamento de Deus com o ser humano, uma aproximação muito grande, era este o propósito de Deus. Nesta lição nós veremos as consequências do pecado nos relacionamentos. Diversos relacionamentos foram afetados por causa do pecado. Então, veja bem que pensamento interessante. Para a obediência há uma recompensa. Para a desobediência há uma consequência. Para a obediência há uma recompensa de Deus. Para a desobediência há uma consequência. Então é muito importante nós optarmos pela obediência a Deus. E uma vez que o pecado entrou no mundo,
mundo também entrou o envelhecimento. Aquele casal que foi criado numa idade jovem, agora vão se sentindo que vão envelhecendo. No primeiro momento, eles tiveram a morte espiritual, a distanciamento de Deus, e com o passar do tempo eles começaram a perceber que eles foram envelhecendo. E este envelhecimento vai passando de geração para geração. Um dia estamos assim, outro tempo vai passando, e o envelhecimento entrou no mundo por causa do pecado. Agora, nós também sabemos que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e muitas crianças, jovens, adultos vão ser arrebatados com a igreja, assim como Enoque foi e não precisou de envelhecer. Esta é a promessa que nós vivemos hoje, que a qualquer momento Jesus virá para buscar a sua igreja. Enoque e o arrebatamento da igreja. Ele é um tipo da igreja. Foi arrebatado antes do dilúvio e a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E podemos, na nossa juventude, como nós estamos, ter um encontro com Deus sem passar para o envelhecimento. Mas uma ordem natural, até que Jesus volta, a igreja, as pessoas passam por este envelhecimento, este amadurecimento. Tópico 1 da nossa lição: alienação em relação a si mesmo. Nós estudamos no início que a alienação é ficar alheio, distante, indiferente. Então, alienação em relação a si mesmo. Muitas coisas que estão no nosso interior, nós ficamos alienados e indiferentes depois com a entrada do pecado no mundo. Olha o que diz a nossa lição: quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida, ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus, menos da vida e menos de si mesmo. Ele pensou que, desobedecendo a Deus, comendo da árvore que Deus disse que não comesse, eles iam ficar melhores. Pelo contrário, eles ficaram menores, começaram a ter menos de Deus, menos da vida e menos de si mesmo. Como foi uma consequência difícil para o ser humano. Então, agora, o homem ficou com menos de Deus, menos da vida e menos de si mesmo. Ele diminuiu, uma vez que ele desobedeceu à presença de Deus. E Jesus veio fazer isso, tentar restaurar a humanidade, restaurar você e a mim, todos nós. Então, a pessoa alienada é uma pessoa que vive, mas não dá importância para o que se passa no mundo, que não luta pelos seus ideais e que se submete a qualquer coisa. Uma pessoa alienada de Deus, alienada da família, do próximo, o que acontece? Ela submete a qualquer coisa, a qualquer oferta do mundo. Mas uma pessoa que vive na presença de Deus, ela só aceita as coisas que são de Deus. 1.1 Vergonha de si mesmo. O ser humano passou logo a ter vergonha de si mesmo pela atitude que tomou. Diante de tantas árvores que Deus colocou no jardim, o pedido de Deus foi tão mínimo, apenas uma árvore da ciência do bem e do mal. O que Deus exigiu foi muito pouquinho em relação ao que Deus ofereceu. E agora o homem teve vergonha de ter tido aquele comportamento de desobediência, aonde nada poderia levar a ele valorizar mais o pecado. Mas o que importa é nós sabermos que o que está no coração do homem. Nós dizemos assim todos os nossos dias: Adão pecou num jardim e Jesus venceu o inimigo num deserto. Não importa o lugar, importa o que está no coração do ser humano. Então, a primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Ele sentiu o quanto ele decaiu a partir da queda. Satanás lhe promete mais liberdade. Eles acabam experimentando menos da liberdade, vivendo pela primeira vez a experiência da vergonha. O inimigo disse que se eles comessem da árvore, eles teriam mais liberdade. Pelo contrário, diminuiu
diminuiu a sua liberdade e passou uma vida de esconder, uma vida de sentir vergonha perante Deus. Olha que está em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Começaram a tentar recuperar aquela situação que estava diante de Deus, mas mesmo assim cozeram folhas para se abrigar. Deus depois vai matar um animal e vai os vestir de pele, dando uma verdadeira cobertura, porque só Deus nos dá o verdadeiro perdão. Então, até hoje, o inimigo está aí oferecendo uma carona embaixo do seu guarda-chuva, mas nós devemos olhar para o Senhor. A nossa solução não está nas ofertas do inimigo, a nossa solução está na cruz. Se o problema é o pecado, a solução é Jesus Cristo através da cruz. Então, sentir vergonha é sensação de não poder ser você mesmo. Quantas vezes a pessoa quer fazer o bem e não faz, não se sente que é ele mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. Agora, não tem mais um relacionamento íntimo com Deus por causa do pecado. No capítulo 2 diz: ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Viviam uma vida de pureza a ponto de sentir bem na situação que estava. Uma vez que o pecado entrou a culpa, entrou a vergonha da situação que estava, e precisou de Deus matar um animal e os vestir de pele. E isso já simbolizava que Jesus um dia ia morrer na cruz e ia nos cobrir os nossos pecados com o seu sangue. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Nós convivemos com isso todo dia, quando erramos, quando falhamos perante o próximo, perante o Deus, perante a sociedade, nós sentimos vergonha, sentimos culpa. Então é muito importante a gente observar da providência divina. Nunca tenha vergonha de buscar a Deus, pois Ele é o único que tem a intenção de mudar a sua vida para melhor. Tenha vergonha das coisas erradas, tenha vergonha de distanciar de Deus, mas nunca tenha vergonha de buscar a Deus, porque Ele está interessado em melhorar a nossa vida. Então, 1.2, a culpa apareceu depois do pecado. O homem antes da queda vivia a maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa, nunca haver sentido peso de consciência de culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiado e limitador. A culpa deixa a pessoa angustiada e limita a pessoa. Toma o caso que Adão e Eva se escondeu, já se tornou-se limitado. A primeira filha da culpa é a desculpa. A primeira filha da culpa é a desculpa. Então muitas pessoas usam muitas desculpas. Alguém disse certa vez: eu parei de dar desculpas quando eu percebi que as minhas desculpas só me prejudicavam. Assume a posição de buscar a Deus e buscar a presença do Senhor. Então Adão e Eva, agora culpados, abaixam a cabeça. Aquele casal que falava com Deus todos os dias, na viração do dia, agora sente culpa e tem que desocupar, tem que sair ali do jardim do Éden. Então, quando Deus perguntou a Adão: comesse tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha quantas coisas tinha para Adão fazer isso. Ele fez exatamente o contrário. Adão não disse simplesmente eu comi. Adão criou uma justificativa própria, usou uma desculpa: a mulher que me deste por companheira. Então, já tinha rompido o relacionamento com Deus. Agora o relacionamento conjugal também, ele já colocou a culpa em Eva. Então a situação já começou a ficar difícil. Este é o mundo que Deus está sempre procurando recuperar. Aqui está outro aspecto da alienação. Ficou alheio, passou a culpa para outra pessoa. Em relação a si mesmo, não assumir os erros
que a própria consciência aponta. Por que ele não assumiu a culpa? Já foi julgando a culpa em outro. E a Eva também julgou a culpa na serpente. Então, não assumir a culpa diante de Deus. Isso aí é uma alienação, a pessoa ficar alheio. Mas se assume a culpa e pede perdão para Deus, o perdão vem e a pessoa é restaurada. Então, existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Vence aquele que estiver mais alimentado. Existe uma luta diária entre a carne e o espírito. Vence aquele que estiver mais alimentado. É por isso que nós estamos sempre convidando as pessoas para vir para a igreja, para ler a palavra do Senhor, para louvar ao Senhor, para ouvir mensagem, cânticos que alimentem a alma, porque a alma estando alimentada, a carne não tem força sobre o espírito. Olha que interessante, a luta contra o pecado e as aflições serão constantes, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencê-los em Cristo Jesus. O Espírito Santo foi derramado para nos dar força para vencer todo o pecado e toda a tentação. E isso Jesus prometeu antes de subir. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador e ele vai ficar convosco para sempre. 1.3, o medo, outra coisa que entrou no mundo a partir do pecado, o medo. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Falar em Deus com Adão já era aquele momento de alegria, mas após pecar pela primeira vez, sentiu medo. Ele não conhecia medo, agora ele estava sentindo medo. Gênesis 3:10 diz assim para nós, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. A primeira providência foi esconder, de não falar com Deus face a face conforme ele fazia. Então, isso aí é um tipo de alienação. Ao invés dele buscar uma reconciliação, ele buscou uma alienação de Deus, um afastar de Deus, deixar o lugar que era dele, de filho, para estar distante de Deus. Mas Deus o chama e faz uma promessa de redenção para a igreja. Então, isso nós chamamos de o preço do pecado. Como custou caro para Adão e Eva aquele primeiro pecado que passou de geração em geração. Mas nós podemos sempre repetir, eu não estava no Éden, mas eu na geração herdei a culpa. Também eu não estava no Calvário, mas eu herdei a graça, a capacidade dada por Deus de me reconciliar com o Senhor e ter uma vida feliz e uma vida eterna. Então, antes de Deus provar para Adão que Adão estava errado, por não confiar em Deus, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu imediatamente após comer o fruto. Então, antes de Deus perguntar para Adão se ele pecou, ele já estava escondido. A culpa e o medo já entrou no coração dele e a situação ficou difícil, mas Deus procurou resgatar o ser humano. Adão sentiu medo por se certificar de que morrerás. Realmente era verdade. Quando Deus disse, olha, se comeres dessa ave, certamente morrerás. Agora, quando ele viu que ele tinha pecado, agora ele entendeu, o morrerás de Deus é verdade. Houve uma morte espiritual naquele momento e com o envelhecimento, ele enfrentou a morte física. E é tudo isso que Deus enviou Jesus para resgatar no ser humano. Então, vai uma mensagem para você neste domingo de manhã. Vença o pecado hoje. Vença o pecado hoje. Volta para Jesus, que ele está disposto a resgatar, a perdoar e salvar. Então, o medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobias, medos, que terapeutas não têm dado conta. Uma sociedade cheia de problemas psicológicos, e nós sabemos que a origem foi espiritual, que precisa de reconciliar com Deus. Mesmo que o ser humano trate, cuide psicologicamente, espiritualmente, precisa de uma reconciliação com Deus.
Alienados consigo mesmo, o ser humano tem medo do que está dentro de si mesmo. O próprio ser humano tem medo do que ele sente, do que ele pensa, do que ele desconfia. E interiormente já existe uma alienação. Ele não sente um filho de Deus relacionando com Deus, com a presença de Deus. Ele não sente como um filho nos braços do Pai. Só a reconciliação, o pedido de perdão o traz de volta. Olha que pensamento interessante João escreveu. No amor não existe medo. Se houver amor a Deus e ao próximo, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então, vamos para o tópico 2, alienação em relação ao próximo. Nós vimos que o pecado trouxe alienação em relação a si mesmo, Adão e toda a geração. Alienou-se com respeito ao seu interior. Agora, em relação ao próximo, como que está esta alienação, deixando alheio o que está acontecendo em seu redor? Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. Como explicarmos uma sociedade totalmente desajustada? Por causa da entrada do pecado. Aí entrou a ganância, entrou a competição, entrou a autovalorização e não a valorização do próximo. Aí começou a agir totalmente daquilo que Jesus ensinou que nós vivêssemos. E isso também na vida conjugal e na vida social. Aonde nós estivermos, nós vemos que os desajustes começaram e trouxeram consequências difíceis. Conforme nós já dissemos, a obediência gera recompensa, a desobediência gera consequência. Aqui nós vemos um casal dividido de pensamento, de propósito, de objetivo e uma criança sofrendo as consequências de estar chorando. A criança, mesmo sendo criança, ela percebe que quando não está em harmonia os pais e ela sofre as consequências do desajuste. Então, 2.1, transferência de responsabilidade. Aí o ser humano não quer ser responsável pelo que está acontecendo. Ele transfere essa responsabilidade. Vamos ver isso mais de perto. Então, a culpa que Adão sentiu, alienação consigo mesmo, fez ele responsabilizar a sua esposa por erro. Então, ele ficou alienado de si mesmo. Aí, quando ele colocou a culpa na esposa, a alienação com o próximo. Ele não pensou nem um pouquinho na situação da Eva de ser culpada, mas ele já passou a culpa para ela. Ele alienou-se consigo mesmo e também alienou-se com o relacionamento dele para com ela. Isso é muito importante. Aconteceu algo muito importante ali no Éden que nós vivenciamos até os dias de hoje. Vimos no tópico 1 o relacionamento com Deus. Estamos vendo no tópico 2 o relacionamento horizontal, fraterno e conjugal também. Gênesis 3 diz o seguinte: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor a Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então aqui é importante observar, já houve uma transferência de culpa. Aqui a mulher está dizendo que foi enganada. O Adão não foi enganado, ele estava mais conhecedor da situação que não deveria, porque Deus havia falado diretamente com ele sobre isso. E o ato de Deus ir toda a tarde no jardim do Éden, ele esclareceria para o casal todos as suas falas, as suas ordens, as suas promessas e as suas exigências, que eram tão poucas. Então, olha o que Deus falou para o casal: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás.
morrerás. Foi isso que Deus disse. A serpente disse para a mulher, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. O inimigo usou uma frase parecida com a de Deus, mas havia um não no meio, e a morte física e espiritual entrou no mundo porque deram ouvido à voz do inimigo. Então eles foram enganados por aquela situação que estava ali, porque não deram ouvido à voz de Deus. O pecado nasceu no coração de Lúcifer. Ele disse, eu subirei até as alturas e serei semelhante ao Altíssimo, quando ele viu milhares e milhares de anjos adorando ao Senhor. Ele, com aquele espírito de rebeldia, veio trazer para o casal a mesma palavra. Se vocês comerem da árvore, vocês vão ser semelhantes, vocês vão ver coisas maiores. Pelo contrário, o homem, o ser humano, diminuiu e cobriu-se de vergonha e de culpa. Jesus é o resgatador da humanidade. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade, justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. Ninguém quer assumir a sua responsabilidade. Cada um erra e quer atribuir a responsabilidade, as consequências, a culpa a outras pessoas. Olha que uma frase que é muito bem vista, bem entendida hoje. O mal que eu faço é sempre por causa do outro. O mal que eu faço é sempre por causa do outro. Por causa de alguém isso aconteceu. Por causa disso aconteceu. Por causa da situação isso aconteceu. Sempre colocando culpa em outro. E isso é muito perigoso. Nós devemos assumir o nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Então, o pecado é uma falsa promessa de liberdade. Lembra-te disso, quando o inimigo tentar para coisas erradas, ele não está oferecendo liberdade. O que ele está oferecendo é um pecado que é uma falsa promessa de liberdade. Então é preciso muito observar para não cair nas tentações do inimigo e ouvir a voz de Deus, praticando o bem e aquilo que é justo. Então, sempre por causa do meio, numa abordagem mais moderna. Com isso, nunca existe o outro e o mal nunca é tratado. Sempre o erro aconteceu por causa de outro. Como não localiza esse outro, o pecado continua alastrando, aumentando na humanidade, porque sempre está culpando o outro. Quando assume a responsabilidade, aí o mal ele é extraído, ele sai através do arrependimento. Numa tentativa de fazer de tudo para não se sentir mal com a culpa, os relacionamentos sociais são afetados. Então, um pecado e outro vai surgindo, porque nós vamos colocando culpa um no outro e os relacionamentos sociais vão afetados. A ambição, aí eu quero ganhar mais, o outro quer ganhar mais, há uma competição e os relacionamentos sociais vão sendo afetados, fazendo exatamente o que Jesus ensinou, o contrário. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o pecado é a raiz de todos os males. Ali está a raiz. O pecado nasceu no coração de Lúcifer, e ele transferiu isso para a humanidade. A raiz de todos os males, então, é o pecado. 2.2, a perda de pureza. Agora entrou a culpa, agora entrou a vergonha, entrou o medo. Aquela pureza foi perdida ali no Éden. E Jesus veio nos buscar para retornar nessa pureza na presença de Deus. Então, após comer do fruto, Adão e Eva não se sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo, mas também em relação ao outro. Aí começou a vergonha, a culpa, o medo, ali mesmo no relacionamento horizontal. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Antes da queda, não havia um envergonhamento, não havia culpa da situação que ele estava, mas depois do pecado já sentiu culpa. Então, de onde surgiu o desejo de Satanás pelo pecado? O pecado nasceu no coração de Lúcifer, quando ele viu muitos
muitos anjos louvando ao Senhor, ele disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, e vou receber todas essas glórias. A Bíblia diz: contudo, ele foi lançado do céu, e ele com a culpa então nasceu ali. O pecado não originou, Deus não tem nada a ver com a origem do pecado, nasceu no coração de Lúcifer e ele espalhou pela humanidade. Então, Jesus é a solução para todo tipo de pecado. Então, foi esta primeira experiência com a vergonha que os fez encoserem aventais como folhas. Tentaram tomar uma providência, uma vez que sentiam vergonha, mas a providência que eles tomaram não era suficiente. Deus chega e toma uma providência melhor, cobrindo-os com peles de animais. E dali Deus começou a trabalhar para recuperar o ser humano. Gênesis 3 e 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, tentando recuperar, tentando cobrir o pecado. Mas a atitude do homem não cobre o pecado. O que cobre o pecado é a atitude de Deus, que pela sua imensurável graça enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Hoje nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, a suprema ordem divina no Éden. Deus deu ordem ali no Éden. Deus mandou multiplicar. Deus mandou que o Adão desse nome aos animais. Deus abençoou o primeiro casal. Deus abençoou a terra. Havia uma suprema ordem de Deus, exigindo simplesmente que não tocasse naquela árvore. Mas a desobediência diante de uma ordem tão suprema. Podemos imaginar como o relacionamento entre o homem e a mulher foi profundamente afetado. Agora foi afetado porque colocou culpa um no outro, no caso o Adão colocando a culpa. A nudez do corpo, que estava até então, era uma bênção de Deus, vivia uma vida abençoada, tornou-se causa de muitos tipos de pecado que nascem na mente. A partir dali, a nudez precisa então ser coberta, e Deus tomou a primeira providência para evitar qualquer tipo de pecado. Mas agora olha bem onde surgem muitas fontes para o pecado. As três raízes do pecado. O pecado começa com a letra P e ele tem três raízes: prazer, poder e posse. Pode ver que todo pecado está associado com uma dessas três palavras que começa com P: prazer, poder e posse. São as três raízes do pecado, e Jesus tem poder sobre essas três raízes e nos dá nova vida. Então, 2.3, relacionamentos conflituosos. Estamos vendo o relacionamento com Deus, que foi quebrado e que Deus providenciou, que Jesus viria ao mundo, profetizou. O relacionamento social, conjugal, na família, as dificuldades surgiram. Só Jesus pode recuperar e trazer a bênção familiar e a bênção social. Os relacionamentos tornaram-se conflituosos. O que diz? Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Então Deus já determinou: vocês vai ter uma geração, vai encher a terra, multiplicar a terra. E isso Deus disse antes do pecado. Mas depois o pecado entrou no mundo e não só aumentou a população do mundo, mas a propagação do pecado. Porque a vontade de Deus era que o ser humano propagasse a glória de Deus. Agora ele está espalhando pecado e aumentando o pecado no meio da humanidade. Só Jesus salva. Deus disse, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então Deus quando entrou o pecado no mundo, Deus já estabelece forma de tentar recuperar isso. Agora, Deus disse: multiplicai, mas agora ele disse, depois do pecado, essa multiplicação vai ter dores, vai ter mais dificuldades, mas Deus nunca abandonou em toda a situação. Todo aquele que invoca o nome de Jesus, o nosso Salvador, tem a presença de Deus em todos os sentidos. Então,
Então, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Falando do relacionamento conjugal, a gente vê o relacionamento da Eva com respeito a Adão, mas também Jesus trouxe uma exigência para o marido: amar a esposa como Cristo amou a igreja. E isso é um mandamento muito forte, muito exigente, e precisa ter esta graça de Deus para ter um relacionamento feliz e saudável na presença de Deus. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porém, ao julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, este relacionamento original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Então, todo o melhor relacionamento entre os casais hoje em dia não chega nem perto do relacionamento que Adão e Eva tinham antes do pecado. Os dois tinham um íntimo relacionamento, uma paz muito grande, e os dois relacionavam com Deus de uma maneira maravilhosa. Mas todo o melhor que nós encontramos até o dia de hoje não chega nem perto do que era lá no Éden, antes da queda do ser humano. Por isso devemos buscar a reconciliar com Deus e buscar toda essa melhoria dada através da graça de Jesus Cristo. Então, no amor não há pessoas certas, porque o pecado entrou no mundo. No amor não há pessoas certas, há pessoas que lutam para tudo dar certo. Muito interessante. No amor não há pessoas certas, há pessoas que lutam para dar certo, sempre lutando para dar certo. Então, relacionamentos conflituosos sobre a submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais. Então, nós vemos o que Deus falou com a da Eva referente a Adão, e vemos também Adão ouvindo que precisa de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como consequência desta alienação social por causa do pecado, precisa haver sempre uma busca da presença do Senhor. Tópico 3, alienação em relação a Deus. Então, nós vimos a alienação em relação a si mesmo, a alienação horizontal entre o ser humano, casais, o nosso próximo. Agora vamos ver a alienação em relação a Deus. Como que o homem ficou alheio a Deus? A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica a sua alienação para com o próximo. Ele está alienado, ele vê as coisas totalmente diferentes, então não ama o próximo. Esses dois tipos de alienação, intrapessoal e interpessoal, têm como causa a alienação de Deus. Primeiro, quebrou o relacionamento com Deus. Uma vez que quebrou o relacionamento com Deus, o relacionamento consigo mesmo e com o próximo também foram quebrados. Esses três relacionamentos precisam ser extraídos, precisam ser recuperados. O relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo é o motivo desta lição. Olha que mensagem bonita. Tudo dá certo quando Deus está perto. Tudo dá certo quando Deus está perto. E a Bíblia diz que perto está o Senhor. É preciso perceber essa presença de Deus em todos os sentidos. Tudo dá certo quando Deus está perto. Então, 3.1, desconfiança sobre o amor. Então surgiu a desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado de Eva e Adão, que foi logo em seguida, surge nela antes de comer do fruto. Antes de comer do fruto, ela já estava com aquela intenção de cometer aquele pecado. Então é preciso saber onde é que nasce o pecado. Tiago ensina a respeito disso. Olha que o apóstolo Tiago escreveu: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
própria concupiscência. O pecado nasce no coração. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o pecado nasce na intenção, na mente, e depois de praticado, ele gera morte. Morte espiritual, e se não se converter, automaticamente vai ter a morte física também. Por isso, Jesus veio nos libertar do pecado e da morte e do juízo. Então, olha que interessante, o pecado é silencioso, mas a sua colheita é barulhenta e não dá lucro. Repetindo, o pecado é silencioso, mas a sua colheita é barulhenta e não dá lucro. Então, o pecado nasce no desejo bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já havia concebido o pecado no coração. Muito antes de praticá-lo, já estava com esse pecado no coração. Bastava-lhe a chance de consumação, e a chance veio. Indevidamente, infelizmente, mas a chance veio. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e no meio de 30 árvores melhores tais também, e agradável aos olhos, e árvore desejado para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então o pecado foi consumado, mas antes ele já existia na intenção, no coração. Olha que pensamento interessante. Olha, muitas pessoas usam essa desculpa. Nós dissemos que quando a culpa veio no mundo, a primeira filha da culpa é a desculpa. Olha bem este pensamento. A carne é fraca, então fortaleça o seu espírito. Fraca é a sua desculpa. A carne é fraca, então fortaleça o seu espírito. Fraca é a sua desculpa. Pare de dar desculpa, aproxima de Deus pedindo perdão e a reconciliação, e o perdão vem imediatamente. Mas para ela decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Desconfiar do amor de Deus. Deus disse, se comeres, morrerá. E de repente vem a serpente e fala o contrário, e o amor de Deus. Esqueceu tudo isso e foi dar a voz do inimigo. Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Adão e Eva rejeitaram a Deus para poder pecar, diminuir o amor, o relacionamento tão íntimo com Deus, para dar a voz do inimigo e fazer aquilo que Deus disse que não faria. Olha o que está escrito em Gênesis. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Olha, eles queriam ter um entendimento maior, seres iguais a Deus. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então a intenção deles é ter um entendimento igual a Deus, e não ter um relacionamento de obediência a Deus. Olha aí o que Tiago escreveu. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado está no coração, está na mente, está na intenção. Uma vez consumado, aí gera a morte. Só Jesus pode salvar. 3.2. Culpar a Deus pelos erros. Como nós vemos isso? Como nós vemos isso? A pessoa já chega quase que culpar a Deus pelo pecado. Mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Tomam decisões erradas. O homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, com livre arbítrio, com capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre pecar e não pecar. Mas mesmo assim, ele toma decisões erradas e quer culpar a Deus pelas suas decisões. Adão tenta justificar o seu erro culpando a Deus pela mulher que ele deu. Quase que ele está falando diretamente a Deus: o Senhor me deu a mulher e é ela que me fez pecar. Está atribuindo a Deus o erro. Algo do tipo: quem mandou me dar a mulher? Deus dá para ele um presente, uma esposa, e ele já vai acusando, querendo acusar a Deus do pecado que ele cometeu. E não teria nada a ver. Então disse Adão: a mulher que
me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu que eu comi. A mulher que me deste já estava acusando a Deus. Então, Deus não pode ser responsabilizado pelas coisas erradas que nós fazemos. Muitos estão como Adão. Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ele atribuindo a responsabilidade já a Eva, acusando Eva, e também dizendo que a Eva foi dada por Deus. Então ali houve uma alienação do relacionamento, do amor de Deus, que precisa ser recuperado, nos aproximando de Deus. Lá no jardim estavam as árvores que o Senhor Deus fez brotar. O próprio Deus construiu aquele verdadeiro jardim. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Muita árvore boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então eles podiam comer de tudo aquilo que Deus os deu e da árvore da vida para continuar vivendo sem envelhecer. Mas uma vez que pecaram, comeram da árvore da ciência do bem e do mal, não podia mais comer da árvore da vida. Então Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Uma vez que comeram da árvore proibida, já não podia mais comer da árvore de vida eterna. Como não comeram da árvore da vida eterna, começaram a envelhecer, começaram a envelhecer. Eles não podiam mais comer da árvore porque eles estavam em pecado, então eles iam espalhar mais ainda o pecado. Então, a árvore da vida, aí a Bíblia nos diz que Deus colocou querubins para guardar da árvore, porque eles não podiam comer da árvore. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como devia lidar com as árvores. Deus deu ordem, não houve dúvida. Tudo vocês podem desfrutar. E da árvore da vida, para vocês viverem sem envelhecer. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, não. Deus deu ordens muito claras. Olha o que está em Gênesis 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era pequena a exigência de Deus, só para que eles demonstrassem um sinal de obediência a Deus. Sabe quando tudo é dado à pessoa e exige apenas um pouquinho de obediência? E eles falaram nesse pouquinho de obediência que Deus exigiu. Olha que interessante, no jardim do Getsemane, agora estamos vendo Jesus orando lá no Getsemane. No jardim do Getsemane, tudo que o homem perdeu no jardim do Éden foi recuperado por Jesus Cristo. Através da agonia que sofreu, ele comprou a redenção bendita. No jardim do Getsemane, tudo que o homem perdeu no jardim do Éden foi recuperado por Jesus Cristo. Através da agonia que sofreu, ele comprou a redenção bendita. Entender o plano da redenção é associar esses dois jardins. No jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. No jardim do Getsemane, Jesus estava clamando, orando e chorando e saindo gotas de suor como de sangue, ali sofrendo pela humanidade. Ele trouxe para os ombros dele todo o pecado da humanidade. E a Bíblia vai nos dizer que ele pegou todo o pecado da humanidade e cravou na cruz. E isto ele trouxe a recuperação do ser humano. A história da humanidade está entre esses dois jardins, para aquele que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Então, e o casal tinha capacidade, como dom dado pelo Criador, para dizer sim e não. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos, nós podemos dizer sim e não. Ao primeiro casal faltou lealdade com Deus, obediência e submissão à vontade de Deus. Faltou lealdade, faltou amor, faltou respeito, faltou obediência. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? E aí nós vamos lá fazer aquela oração bonita: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua
vontade. E nós oramos a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas queremos fazer a nossa, que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, do mesmo jeito que é feita no céu. Então, Deus criou o homem com a capacidade de decisão e deu a ele o livre-arbítrio, a capacidade de escolha. Cabe ao ser humano escolher qual caminho a seguir. Aí é cada pessoa diante de Deus. 3.3 e o último subtópico desta lição de domingo. As maldições não são o final. Há uma solução por tudo isso que nós estamos estudando. Vai ser apresentado agora no final da nossa lição. Então, o morrereis de Deus começa a acontecer com o parto com dores, trabalho penoso, terra maldita e finalmente a morte. Então, as coisas começaram a acontecer. Mudou, tá? Deus falou que multiplicasse, mas a princípio não seria com dores, passou a ser com dores. O trabalho, Deus mandou que trabalhasse, cultivasse no jardim, mas agora é mais penoso. E a terra seria maldita e finalmente a morte, que nós vemos e contemplamos aí cotidianamente. Além da morte espiritual de muitos que estão mortos espiritual e não volta a atenção para Deus. Mas hoje tem sido esta rica oportunidade de voltar a falar com Deus. Então, por que o homem não se acostuma com a morte? Por quê? Por que nós não acostumamos com a morte? Choramos e lamentamos e sentimos muito triste. Porque o homem não foi criado por Deus para morrer. A morte é uma consequência do pecado. Então nós sofremos muito quando um ente querido morre, alguém muito querido morre, porque não era esse o plano de Deus, por causa da consequência do pecado. Mas tem solução, vamos ver. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás delas, maldita é a terra. Então a terra ficou maldita. Hoje nós vemos, para plantar alguma coisa, nós temos que estar sempre tirando o capim, tirando todo aquele mato, tudo aquilo que cresce muito mais do que as árvores frutíferas, as plantas frutíferas que nós plantamos. Então há uma maldição nesse sentido aí, uma luta para a colheita ser saudável. Por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida. É isso que normalmente acontece. Espinhos, cardos também te produzirá, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então o homem foi feito do pó da terra e voltará para o pó da terra. E ele disse que no início ele ia ter um trabalho mais suave, mas agora comerás o pão com o suor do teu rosto. Mas Deus nos dá graça para buscar isso aí. Como resolver tudo isso? Crendo que Jesus levou para a cruz o pecado e cravou lá na cruz. Se nós cremos que Jesus cravou o nosso pecado na cruz, agora nós temos nova vida. A Bíblia nos diz: as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a graça de Deus em Cristo Jesus. Graça significa um favor sem merecimento. Entretanto, pode dar às mulheres a graça de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. Mesmo nessa situação, estamos felizes com a multiplicação da humanidade. Ao homem de encontrar propósito mais excelente de trabalho, mesmo que difícil. Mesmo que comerás o pão com o suor do teu rosto, mas você vai melhorar, a tecnologia vai aumentar, a inteligência. Assim também como as mulheres continuam tendo filhos e vencendo, e a multiplicação da humanidade, a cada dia mais nascendo pessoas que glorificam o nome do Senhor. Ainda que o portal seja a morte, há uma esperança de uma nova terra na restauração de tudo, da vida e da glória eterna. Ainda que nós saibamos que a cada dia alguém passa e volta para o pó da terra, mas nós sabemos que um dia, a Bíblia nos diz, os que estiverem vivos, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados a encontrar com o Senhor nos
necessários. Ainda que o portal, o término de tudo isso, seja a morte, mas, no entanto, existe uma vida eterna prometida por Deus. Aí sim, lá está da árvore da vida, lá está o rio da água da vida. A Bíblia diz: haverá novo céu e nova terra. Então, esperança de vida eterna. A esperança é uma âncora, e aonde a nossa alma anela os nossos sonhos. Tenha sempre esperança no seu coração. Tenha sempre esperança no seu coração. Esperança de dias melhores, esperança de encontrar um amor verdadeiro, esperança de um melhor emprego e, sobretudo, esperança de vida eterna. O homem que tem Deus tem a esperança de vida eterna. Espera no Senhor que Ele melhore muitas coisas. Olha o que o Pedro escreveu: aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós que aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos uma promessa de uma nova terra onde habita a justiça. Aguardamos um novo céu e uma nova terra. Aguardamos novos céus e nova terra. Então, Apocalipse está escrito sobre isso aí. É muito importante, exatamente no livro do Apocalipse, das coisas futuras. E vi, olha João dizendo, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João viu a nova Jerusalém, e ele disse: um novo céu e uma nova terra. Esta é a nossa esperança. Profecias bíblicas de um novo céu e de uma nova terra. Como será? Aguardamos e ansiosamente para ver o novo céu e a nova terra na presença do Senhor. Então diz a Bíblia: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Olha o que está em Apocalipse: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem vai participar do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. E como eu devo ter o meu nome escrito no livro da vida? No momento que eu aceito Jesus como meu Salvador, entendo que Ele morreu no meu lugar, pagou o pecado, agora eu fui reconciliado com Deus, e o meu nome é escrito no livro da vida. Alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos nos céus. Concluindo a nossa escola dominical, só relembrando que no tópico 1 nós estudamos alienação em relação a si mesmo. O homem pecou, ficou alienado em relação a si mesmo. Ele mesmo tem as suas dúvidas, as suas situações difíceis. E o que nós aprendemos? Embora o primeiro e principal ofendido com nossos pecados seja Deus, Deus fica triste com o nosso pecado. A primeira pessoa a sofrer as consequências do nosso pecado somos nós mesmos. Somos nós que sofremos com as consequências, apesar de que Deus fica triste com isso. No tópico 2 nós estudamos alienação em relação ao próximo. Falamos do relacionamento com o próximo, vida conjugal, uma série de coisas em família que podemos recuperar através de Jesus. Agora, o que aprendemos? Os nossos problemas de relacionamento com as pessoas não têm como causa personalidades divergentes. Não é porque as personalidades são divergentes, cada um tem o seu temperamento, mas pobreza
paz em nosso relacionamento com Deus. Cada um tem um temperamento, mas se tiver um ótimo relacionamento com Deus, supera toda a divergência. O amor por Deus santifica os nossos relacionamentos. O amor por Deus santifica os nossos relacionamentos. Tópico 3, nós estudamos alienação em relação a Deus. Ficou alheio em relação a Deus. E o que nós aprendemos? A falta de relacionamento com Deus nos leva a pecar e nos indispõe ao arrependimento. Precisamos abrir nossos olhos para as promessas de Deus, a fim de que Deus, por sua graça e misericórdia, nos traga de volta para a sua presença. Aquilo que foi perdido no Éden, Jesus lá no Getsêmani pediu ao Pai que ele trouxesse de volta. Então só Jesus é o Salvador do mundo. Conclusão: para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. O nosso relacionamento com Deus é que determina todos os demais relacionamentos. O próprio Deus enviou o seu Filho para reconciliar o ser humano com Deus. Aí nós entendemos o que é salvação e por que Jesus morreu na cruz do Calvário. O seu relacionamento com Deus é uma prioridade. Que você se relacionar bem com Deus, vai relacionar bem com a família e com a sociedade e com o próximo. Então, paz interior é felicidade da alma. Paz interior é muito importante. Paz com Deus, buscando sempre a Deus. Então, dê prioridade a Deus. Ele nunca te deixou em segundo plano. Dê prioridade a Deus. Ele nunca te deixa em segundo plano. Sim, prioridade para Deus. Que Deus abençoe a todos nessa manhã de domingo, nessa escola bíblica dominical. Agradecemos ao nosso pastor presidente, o pastor Moisés, por essa rica oportunidade e pedimos que Deus abençoe a todos os participantes em nome de Jesus.